Amados irmãos, amadas irmãs, desse dia de hoje, 1º de julho, possamos escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos esse evangelho e aqui Jesus Cristo realiza um exorcismo, expulsa os demônios de um grupo de pessoas. Esses demônios vão para os porcos, e os porcos morrem afogados no mar. Aqui tem um fato interessante. Primeiro ponto, os porcos eram tidos como animais impuros pela cultura judaica. E é importante também ressaltar que Jesus Cristo expulsa os demônios porque ele tinha uma autoridade instituída por Deus. Hoje, a pessoa do demônio ela é estudada de diversas formas. A teologia estuda, a parapsicologia estuda, a psicologia e as ciências da mente também estudam. E a igreja ela age com todo o discernimento, sabedoria, antes de afirmar que alguém está possuído. Antes de dizer que algo é do demônio, o próprio mal. O Papa Francisco falou anos atrás que o mal existe e existe de forma concreta. Não que a gente tenha que visualizar aquelas figuras que tantas vezes se colocam por aí. Mas o mal em todas as suas dimensões ele existe. E se nós não vemos o próprio demônio, nós vemos os sinais de pessoas que acabam praticando o mal, fazendo o mal. E é importante que a gente esteja vigilante nesse sentido, para não fugir da graça de Deus, do amor de Deus, para não fugir da fé que nós cremos, que nós temos, ou até mesmo para que inconscientemente a gente não semeie o mal na vida do outro. Por que é que eu estou falando isso? Há pessoas que às vezes fofocam, criticam, desrespeitam, espalham mentiras, enfim, às vezes vivem a sua vida maldizendo de algo. Então, quem vive a vida de reclamar, de fofocar, de criticar e assim por diante, pode até não ter, mas está agindo como se tivesse o demônio no corpo. Padre, me diga disso, eu digo. Porque às vezes o outro fez algo tão pequeno e você acaba espalhando, semeando, e aquele comentário ganha uma proporção enorme. E aí eu me recordo aquela história que eu falei para vocês dias atrás, quando nós celebrávamos o dia de São Felipe Neri, que uma mulher o procurou em confissão e a mulher teria relatado que ela fazia muita fofoca das pessoas. E São Felipe Neri passou para ela uma penitência impossível ou muito difícil de cumprir totalmente. Padre, como é que é isso? Vamos contar essa história para a gente perceber o mal que a gente faz e às vezes não percebe. São Felipe Neri diz para aquela mulher: pegue, mate uma galinha, pegue as penas daquela galinha e suba na torre mais alta da igreja da cidade. Pode subir. Chegar na torre da igreja, no alto da torre, pegue aquelas penas e solte. Depois você vai catar pena por pena. Então a mulher disse que era impossível catar todas as penas. E aí ele disse: pois é. Depois que você fofoca de alguém, critica alguém, fica soltando maledicências, murmurando sobre a própria vida, é difícil você reparar o mal que foi semeado, limpar a barra do outro que já foi semeado aos 4 cantos da cidade, aos 4 ventos. Então,
a gente deve ter todo cuidado em relação a isso. Eu sei que tem a nossa dimensão humana, eu sei que tem as nossas fraquezas, eu sei que tem as nossas carências, mas a gente falarmos mal de alguém, é importante que a gente pense o seguinte: falarmos mal em qualquer dimensão, é importante que a gente pense o seguinte: o que a gente vai falar é verdade? Não seria interessante aquela pessoa tomar conhecimento dessa verdade e tomar conhecimento diretamente por cada um de nós? Porque se aquilo que a gente fofoca sobre o outro é tão importante para o outro, por que a gente não fala para ele, em vez de falar para um terceiro? Se a crítica é tão importante para o outro, é tão verdadeira, por que em vez de falar para outra pessoa, a gente não fala para aquela pessoa que é citada? Então, às vezes, a gente tem toda a oportunidade para ajudar o outro no crescimento, no amadurecimento. E a gente faz o caminho mais fácil. A gente fala sobre o outro, mas não para o outro. E aí a gente corre o perigo de semear o mal, destruir o outro, enfim. E depois, quando a gente for perceber, o estrago já está feito. O estrago já está difícil de ser consertado. Então, façamos a nossa parte, que possamos agir como filhos da luz, pessoas de verdade, pessoas de coerência. Se o outro nos ofendeu, tenhamos sabedoria para dizer a ele onde o sapato aperta, onde ele nos incomodou. Tá certo? Então, peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, para que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente, assim pessoas da verdade. E que a gente possa sempre ter prudência nas nossas atitudes para não difundirmos o mal, mas que a gente também não possa brincar com o inimigo, subestimá-lo, porque ele existe. E é importante que a gente esteja atento às diversas formas que ele se apresenta. Sejamos atentos. Mas que a gente, antes de deixar ser levado por ele, sejamos levados e conduzidos por Deus, que é mais importante. E se a gente tem dúvida, possamos procurar a intercessão de São Bento, a intercessão de São Miguel Arcanjo, a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que são os grandes santos que fortalecem a nossa fé, que são poderosos exorcistas, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Permaneça compartilhando o nosso canal, ativando o seu sininho. Enfim, construindo para nós esse vínculo de proximidade e intimidade e também sendo corresponsável pela nossa obra, pela nossa paróquia, pela nossa comunidade. Um grande abraço, Deus abençoe, um excelente dia para cada um de vocês.